Bem, tô com essa camisa aqui que é odiada por muitos, inclusive, Dryworld, saudades Dryworld. Enfim, que a notícia só tem... O Giro de Notícias hoje tem notícia muito boa não, mas a gente precisa falar delas. Vamos embora pro Giro de Notícias, roda aí a vinheta enquanto você deixa o like. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral. Sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Essa respirada fundo aqui foi porque, além da maioria das notícias desse vídeo aqui não serem muito boas, a gente ainda tá gravando isso aqui. Eu tô gravando isso aqui pra vocês terem ideia. Ver se eu consigo mostrar aí a hora no relógio. São, ó, 2h57 da manhã. Eu cheguei do Engenhão agora há pouco. Tô vindo aqui produzir. Então, deixa o seu like aí embaixo, se inscreve aqui no canal. E te peço, por favor, clica no link aqui que tá na descrição, no XBet, e faz seu cadastro. Não vai te pedir nada lá não, na moral. Você só vai clicar aqui na descrição e você vai ver que em 10 segundos você consegue fazer o cadastro. Você fazendo isso, me dá uma moral. Pô, 2h57 da manhã, eu vou acabar de gravar esse vídeo e vai ser mais de 3 horas da manhã. Vamos embora pras notícias. Bem, pra gente começar, a gente fala sobre a grande notícia desta... Na verdade, saiu na quinta-feira, né? Mas enfim... que bombou aí e a gente já tá na sexta-feira e é um dos principais assuntos. Estamos falando de quem? Estamos falando exatamente dele, de Kaique. O jogador que teve a sua rescisão do nada, absolutamente do nada. Tô botando aí na tela pra vocês. Absolutamente do nada. Eu tava indo até pro Engenhão ainda. Chegou a notificação no meu celular... tinha parado, acho que era trânsito, sinal, alguma coisa assim, não sei. Tava ajeitando o Maps, aí pum, desceu aquela abinha ali do Twitter. Eu tenho ali alguns repórteres que cobrem o Fluminense, eu tenho notificação. Rescisão de Kaique publicada no vídeo. Que? Exatamente. Kaique teve a sua rescisão publicada no bid e não é mais jogador do Fluminense. A rescisão foi publicada nesta quinta-feira. Para entender o que aconteceu, bem, a gente vai para uma nota que o Fluminense soltou. Na verdade já tinha informação, já tava começando a correr e tal, o Fluminense depois soltou uma nota de que basicamente o jogador vai antecipadamente pra Inglaterra, né? Era um desejo do jogador, era um desejo do City e o Fluminense não se opôs, até considerou que é até bom ele ir logo agora, porque é mais fácil ele conseguir cumprir os bônus ali que ele pode ter lá no Manchester City, né? Lembrando, tem bônus que são praticamente inalcançáveis, né? Que é o City ganhar a Champions League com Kaique, etc, enfim. E tem bônus que provavelmente são número de jogos e tal, que são mais simples de Kaique alcançar. Vale destacar, foi semelhante ao que aconteceu com o Metinho. Kaique não vinha bem, convenhamos, dentro de campo. Pode ser que em situações muito específicas, assim, mas é muito provável de que não faça falta desesperada, assim, tal. O futebol que ele vinha jogando já mostrava claramente. E nem acho que seja só falta de vontade, não, tá? Já tava com a cabeça na Inglaterra, não estava com vontade aqui. Não acho que seja só isso, não. Acho que até falar que é só falta de vontade é até, de certa forma, passar um pano aí eu odeio essa expressão. Passar a mão na cabeça, tá? Eu odeio a expressão passar pano. Passar a mão na cabeça de Kaique. Você dizer que era só falta de vontade. Ele tava faltando físico, tava faltando desempenho mesmo pro jogador, que é um jogador que, enfim, eu bati nessa tecla desde que ele subiu. Ele não jogou uma partida 90 minutos desde o Sub-17, mesmo assim eram raras as que ele jogava 90 minutos. Então, óbvio que ele teria dificuldade de se adaptar ao profissional. Que jogue tudo que não vinha jogando, mas que jogue toda a bola do mundo no City, que seja campeão mundial com o City, menos contra o Fluminense, e que, claro, renda muito dinheiro ainda pro Fluminense, seja transferido várias vezes. Acabou a era Kaique no Fluminense. Aí daqui a pouco volta pra jogar no Mengão, né? Daqui a pouco joga, não duvido nada. Enfim, vamos embora. Outra notícia é sobre Marlon. Notícia do portal GE, do portal Globo Esporte. Felipe Siqueira, Thaís Jorge e Thiago Lima, com o título Fortaleza abre negociação com o Fluminense e avança para contratar lateral esquerdo Marlon. Bem, o Fortaleza abriu negociação com o Fluminense. É importante ler certinho como está a notícia. Ou seja, o Fortaleza não está em contato com o jogador diretamente, está em contato com o Fluminense. E na matéria diz que o Marlon deve reforçar o Fortaleza por empréstimo. E por que eu tô batendo no ponto da questão do empréstimo? Vamos lá. Gabriel, Marlon ficar no Fluminense, você apoia?
mais ou menos. Preferia que o Fluminense fizesse dinheiro com ele. Acho certo o Fluminense tentar vender Marlon. Foi um investimento que ele fez. Claramente, ele foi ok na Europa, conseguiu algum mercado, conseguiu alguma moral. Aqui no Brasil ele tem muita moral pelas seleções de base que ele pegou, é muito novo. O Marlon tem 24 anos, mas não rendeu no Fluminense. Então, eu acho que valeria talvez uma aposta, até porque o desempenho que a gente tem ali é de Danilo Barcelos, não acredito que Marlon vá pior, mas o contrato dele é curto com o Fluminense e era hora do Fluminense fazer um dinheiro numa venda. Se não aparecer proposta nenhuma de venda, aí, meu amigo, bota pra jogar. Aí o cenário é esse, assim. Tudo bem que a gente, no momento, não tem usado Danilo Barcelos, mas pra mim, estaria à frente de Danilo Barcelos, que tem contrato até o final de 2022. Bom lembrar disso, tá? Enfim, aí sobre Marlon. Vale o destaque. Sendo por empréstimo, não acho uma boa. Não acho uma boa, porque provavelmente sabe o que o Fluminense vai fazer? Renovar o contrato de Marlon mais um tempo, emprestá-lo ao Fortaleza. Pode ser que renda lá? Pode ser. Mas se render o Fortaleza vai comprar? Não sei. Então, assim, acho que é desnecessário ficar, como a gente ficou com o Pablo Diego, 200 anos com o jogador. Obviamente não tô comparando a qualidade dos jogadores. Pra mim, Marlon, hoje o cenário dele é o seguinte: ou o Fluminense tenta aproveitar ou vende. Ganha dinheiro. Se esse empréstimo for, não paga os salários de Marlon. É completamente desnecessário e seria um erro pra mim. Enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Lembrando que Marlon tem contrato até o final do ano que vem. Então não teria aquele problema hoje que seria tipo assim, não, bota pra jogar e aí ele joga bem e tem contrato só até o final do ano. E aí, o que a gente faz? Ele não quer renovar depois? Não, nem esse problema teria. A matéria do GE diz, né, que tem contrato até 2022. E lembrando, né, fui até conferir no portal da transparência aqui do Fluminense. Tem contrato até o final de 2022 e o Fluminense é dono de 50% de Marlon. Os outros 50% pertencem ao Criciúma. Vamos pra outra notícia. Na verdade, a outra aqui, antes da última principal aqui mesmo, é uma pergunta. Por onde anda John Kennedy? John Kennedy que ficou meses e meses, porque teve um caso sério de Covid, treinando e etc. Isso perfeitamente todo mundo já entendeu. Voltou pro Fluminense. A última partida dele tinha sido no dia 17 de abril. Ele volta a ficar no banco no jogo contra o Cerro. Entra pra jogar 20 minutos. Naquele jogo que a gente perdeu pro Grêmio, com o time reserva. Entra pra jogar os 3 minutos finais do jogo contra o Criciúma lá em Criciúma. Desce pra jogar um jogo pelo Sub-23. Fica no banco contra o Criciúma, no banco contra o Cerro. Entra pra jogar 14 minutos contra o América Mineiro e 9 contra o Internacional. E desde então não foi mais visto, assim, tá? Aparece algumas fotos treinando, mas já faz 13 dias, vai fazer nesta sexta-feira, dia 27, serão dia 12 dias, no caso o 13º agora, que John Kennedy não aparece em jogos. Depois disso, lembrando, o Fluminense já jogou jogos de Libertadores, o Fluminense já jogou jogos de Copa do Brasil, já jogou jogos de Campeonato Brasileiro com o Marcão e com o Roger, e John Kennedy não apareceu na lista de relacionados, né? Que ele não é nem jogar, ele não foi pro banco. Mas é porque Marcão prefere os velhos, que não sei o que, cara. Isso não faz sentido nenhum a partir do momento que Luan Freitas foi relacionado pro jogo contra o Atlético Mineiro pra substituir Manuel e Matheus Ferraz continuou de fora. Então, assim, pelo contrário, Marcão até tem trabalhado normalmente nas vezes em que assumiu o time melhor a juventude do Fluminense. Então, assim, fica a pergunta: por onde anda John Kennedy? Não tá sendo relacionado por questão técnica? Não é questão física, porque quando é questão física o Fluminense normalmente divulga. Casares não foi porque não pode jogar a Copa do Brasil. Caio Paulista ainda tá sentindo dores, é questão física. Ganso foi operado, o Hudson também. John Kennedy não tem nenhuma palavra. É só opção técnica? Se for, precisa você entender o que aconteceu com John Kennedy, já que pra mim era uma alternativa pro Fluminense ter opções diferentes jogando pelo meio na centroavança, né? Abel, Bobadilla e Fred entregam o mesmo tipo de centroavante. John Kennedy era um trunfo, algo diferente, e não tem aparecido. Mas quem aparece muito é o Wellington. Matéria do UOL, sabe de quando? De 6 de março de 2021. E olha o título da matéria, vou até botar esse aí pra vocês. Matéria do Caio Blois lá no UOL, ótima apuração do Caio Blois. E eu achei legal aí pra poder esclarecer uma dúvida que a torcida vem tendo há um bom tempo. Flu se resguarda e contrato de Wellington será de produtividade em primeiro ano. Até aqui o viés da notícia é positivo, né?
assim, era encarado como algo positivo. Por quê? Porque o Wellington já tinha rompido o ligamento do joelho 2 vezes antes de chegar no Fluminense. Em 2012 no São Paulo, em 2015 no Inter, se eu não tô enganado, acho que é isso. Eu falo disso lá no Raio X. E aí, ou seja, o Fluminense se resguardou do tipo, se acontecer uma lesão séria de novo, vocês não viram, meu quase derrubei o microfone. Se acontecer uma lesão séria de novo, o Fluminense se resguardou, fez um contrato de 1 ano, e se o Wellington ficar bem fisicamente, faz o contrato de 2º ano. Na matéria até diz que tava todo mundo elogiando a questão física de Wellington na chegada dele ao Fluminense, que tava, enfim, surpreendendo e etc. Mas aqui na matéria tem um ponto interessante que é o contrato de Wellington está prestes a ser renovado. Vou ler aqui um trechinho pra vocês, ó. As metas estipuladas no contrato estão longe de aparentarem dificuldade em serem alcançadas. O vínculo prevê uma renovação automática por mais 1 ano, lembrando, vai até o final de 2021, essa renovação automática por mais 1 ano, até o final de 2022, caso o volante seja relacionado em 60% dos jogos. O que aconteceu em todas as suas temporadas da sua carreira, depois da ruptura, Eu vou fazer os cálculos, né? Fiz isso até num pedacinho de uma live lá do Canal 20, mas fui fazer os cálculos pra ver 60% da temporada, o que quer dizer que em 60% dos jogos. Vamos lá. Cálculo é o seguinte. 60% dos jogos do Fluminense. Até agora o Fluminense jogou 46 jogos nessa temporada. Só que ainda faltam 22 do Brasileirão, são os que ainda faltam, e falta 1 de Copa do Brasil. Pode ser que a gente, falte mais 5, Mas até o momento só falta 1 de Copa do Brasil. Ou seja, faltam 23 jogos para a temporada do Fluminense acabar e daria um total de 69 jogos se o Fluminense for eliminado pro Atlético Mineiro mesmo nessa temporada, na Copa do Brasil. 69 jogos, 60% disso, 42 jogos. Tá 41 quebrado, 42 jogos que o Wellington precisaria ser relacionado para renovar o contrato automaticamente. O Wellington foi relacionado para 16 jogos em que ele não saiu do banco e 26 jogos em que ele jogou, seja vindo do banco ou seja como titular. O que dá um total de 41 jogos. Completou agora ele sendo relacionado para esse contra o Atlético Mineiro nessa quinta-feira no Engenhão. Lembra quantos eu falei? 42, né? É isso. Se o Wellington for relacionado para o jogo contra o Bahia, está praticamente certo que ele renova o contrato. Por que eu tô falando isso praticamente? O Fluminense avançando do Atlético Mineiro, ele precisa jogar 43. Entendeu? Precisa ser relacionado para 43. Aí só completaria se ele fosse relacionado para Bahia e para a Juventude. Se o Fluminense for para a final da Copa do Brasil, ele precisaria jogar 44. Aí seria Bahia, Juventude e Chapecoense, entendido? Então não é confirmado já que, sendo relacionado contra o Bahia, ele renovou o contrato. Mas, dada a derrota que a gente teve, enfim, é muito provável. Qual que seria a medida pro Fluminense fazer agora? Se não considera o Wellington útil, não relaciona mais, pô. Não relaciona mais, pra não ter essa renovação automática. Lembrando, o Wellington vai renovar até o final de 2022, se ele for relacionado, com certeza, se ele for relacionado para mais 3 jogos. Isso é com certeza. 3 jogos, com certeza. Por quê? Porque mesmo se a gente for pra final da Copa do Brasil, sendo relacionado para mais 3 jogos, ele está com o contrato renovado. Se a gente for pra semifinal, são mais 2 jogos. Se, de qualquer forma, a gente perder agora nas quartas de final, ele sendo relacionado para o jogo contra o Bahia, o Fluminense já é obrigado a renovar o contrato com ele. Esse é o cenário atual de Wellington e esse é o contrato que o Fluminense fez com ele. É isso. Aqui do lado tem 2 vídeos pra você se irritar um pouco menos, provavelmente. Ou não também, né? Às vezes o YouTube vai separar aqui pra você vídeos que vão te irritar também, porque você viu esse aqui e gostou. Não sei, me diz aí depois qual vídeo que ele recomendou, beleza? Saudações tricolores, até a próxima. Valeu!